X é mais um filme da A24 a chegar no Brasil com um grande atraso, mas quem gosta dos filmes do estúdio já está acostumado com esse tipo de coisa. Bom, eu já falei sobre isso anteriormente no canal, mas vale sempre reforçar, principalmente para quem está chegando agora ou para quem ainda não é inscrito, porque os filmes da A24 muitas vezes não chegam aos cinemas brasileiros ou chegam com muito atraso. Isso acontece também com outras distribuidoras e tal, mas é muito comentado no caso da A24 e é um caso emblemático, digamos assim, justamente porque a A24 ela não distribui filmes no Brasil, não distribui filmes fora dos Estados Unidos, se eu não me engano. Então, para um filme da A24 chegar no Brasil, uma distribuidora brasileira ou algum estúdio que distribua no Brasil precisa comprar os direitos de distribuição daquele filme no país para conseguir exibi-lo. E isso acontece sempre, né? Na maioria das vezes é a Diamond que distribui aqui no Brasil, mas nesse caso de X, por exemplo, é a PlayArt que vai distribuir o filme. E por isso que esses filmes chegam sempre com muito atraso, acontece isso mais uma vez, como eu disse, a gente já está acostumado com esse tipo de coisa. Aqui a gente tem uma espécie de terror, slasher com muitas referências, autorreferências e muita brincadeira com o cinema e com o gênero de terror. Esse filme que é dirigido pelo Ti West, que já fazia um tempo que não fazia filme, ele sempre vai mais ou menos por essa pegada do terror, e aqui ele faz um slasher que eu diria quase anti-slasher, digamos assim. Já chego lá porque talvez seja o que eu não goste tanto do filme, mas tem muita coisa interessante aqui, principalmente quando ele consegue ser mais sutil. Porque sim, é um filme que é muito autorreferente, ou seja, fala muito sobre ele mesmo, é um filme que é muito referente ao cinema também, fala muito sobre o cinema e fala muito também sobre o gênero ou subgênero do terror do slasher. Então é um filme que está sempre comentando sobre tudo isso, às vezes de forma mais explícita, às vezes de forma um pouco menos explícita. E eu gosto principalmente quando ele consegue ser menos explícito, sobretudo em como ele vai trabalhar o olhar aqui, né? O ser visto ou o estar olhando e essa forma de confronto até com o espectador. O filme ele fala claramente sobre esse confronto entre o novo e o velho, né? De forma até mais explícita. Aqui os mais velhos que são mais conservadores, mais puritanos ou que não conseguem se libertar sexualmente de alguma forma, enquanto os jovens vão ser completamente contrário, e por isso ele vai até situar o filme ali, já um pouco no final, digamos, do movimento ali da contracultura. Isso até tem até um pequeno erro histórico, faria mais sentido se ele acontecesse um pouco antes, ele acontece em 79, o filme faz referência até à novela Vague, mas a novela Vague já nem existia muito na época, mas tudo bem, a gente está situado ali naquele período de Nova Hollywood, de contracultura e tal, que é o momento em que os jovens ganham mais espaço no cinema também, e por isso esse confronto, digamos assim, entre velho e novo e todas essas questões vão ser centradas nesse período. Só que ele vai também trazer um pouco dessa discussão sobre o cinema mais antigo e o cinema moderno, ou o cinema clássico e o cinema moderno. E grande parte da discussão e da diferença entre o cinema clássico e o cinema moderno, claro, não é só isso, mas está muito no reconhecimento daquele filme como filme, na forma como interage até com o espectador. O cinema clássico, ele tentava não se vender como filme, digamos assim. Era quase como se o espectador sentasse na sala escura e fosse um voyeur de um mundo em que ele está observando e não está sendo observado. Já nessa transição, digamos assim, para o cinema moderno, o filme ele já começa a confrontar o espectador de alguma forma, reconhecer a presença do espectador ali naquela sala, quase como se tirasse o espectador da zona de conforto. E esse filme vai brincar muito com isso, com a ideia do olhar. Então vai falar isso mais claramente, por exemplo, quando o personagem fala que tem muita gente que assiste filmes pornô, por exemplo, se excitam com aquilo e sentem medo daquilo que estão sentindo ao assistir aquele tipo de filme, quase como se
tivesse algo dentro dele que ele não está acostumado, que ele não queria sentir, que ele acha que é errado, e o filme, de certa forma, está confrontando ele a sentir aquilo. Isso vai aparecer também de uma forma até um pouco mais sutil em como o filme vai trabalhar o olhar aqui. Então, o olhar da câmera do Ti West, digamos assim, a câmera do filme que a gente está assistindo, a câmera do filme amador que está sendo produzido dentro do filme, os pontos de vista que vão ser muito... A câmera no ponto de vista, né, aqui o POV, câmera subjetiva, que vai ser muito trabalhada também, sobretudo quando tem uma ameaça iminente, a gente não sabe quem está olhando, e o próprio filme vai reconhecer mais uma vez, por exemplo, quando a personagem da Dina Ortega está olhando para a Mia Goth, e a Mia Goth fala: por que você está me encarando? Você não percebe que não é legal encarar as pessoas, é falta de educação e tal? Então é o filme falando sobre o olhar, sobre o ver e o ser visto, e esse confronto, mais uma vez, entre o cinema clássico e essa transição para o cinema moderno. Então essa discussão do velho e do novo não vai aparecer apenas de forma mais explícita no filme entre o confronto desses personagens, mas também nessa relação do cinema que era feito antes e a transição para um cinema que o espectador é mais participativo, o espectador se reconhece e o próprio filme se reconhece como filme. Isso vai acontecer aqui o tempo inteiro. Então vai usar a televisão, por exemplo, vai ser até o uso mais claro para reconhecer que aquele filme é um filme. Ou o próprio aspirante a cineasta ali vai falar em determinado momento: ah, isso é só um filme. Ele está falando naquele contexto, mas vale também para o filme falando pra gente que ele está se reconhecendo como filme de alguma forma. Então eu gosto de todas essas brincadeiras que o filme aqui, X, vai fazer com toda essa linguagem do cinema mais moderno, essa transição, a ambientação vai fazer muito sentido, que é justamente ali o período dos movimentos mais modernos. Começa um pouco antes, mas tá no período que tem movimentos modernos no cinema e que acontece esse tipo de transição de linguagem. Para mim, o que não funciona tanto em X pode ser o que as pessoas mais estão esperando, que é justamente o que ele se vende como um filme de slasher. Um slasher autoconsciente, como eu já disse, um slasher que faz referência a outros slashers ou outros filmes de terror. Tem uma referência muito clara ao Iluminado aqui, envolvendo a porta e o machado. Tem o carro ali no rio, que é uma referência clara à Psicose, entre outras. O filme até cita Psicose verbalmente. Então é um slasher naquela pegada meio Pânico, que faz referência o tempo todo e brinca com o próprio gênero. Um filme que se reconhece como filme e sabe até dos clichês que ele está trabalhando. Tem uma consciência muito grande nesse sentido. Só que só consciência para mim não basta. Todos esses filmes que eu falei, seja o cinema maneirista, seja Pânico, etc., ele entende que o gênero aqui, que o slasher ou o filme de serial killer, o filme de assassino, o que mais faz ele funcionar é essa obsessão pelo ato da morte, a obsessão por a gente ver aquela morte, por aquela morte ser talvez sangrenta, ser inventiva, esse tipo de coisa. Então o ato de matar acaba sendo quase que o prazer do espectador. E eu senti que quando o X, que demora muito para chegar realmente no slasher, quando ele finalmente chega no gênero do slasher, ele acaba tendo mortes muito mornas, quase que protocolares, quase que para acabar mais rápido, recorrendo até a algo que não é comum no slasher, que é o uso de arma de fogo, que não tem aquele lance da faca entrando, ou de um objeto cortante entrando e tal. Então eu sinto que tirando uma ou duas mortes, tem uma ali que acontece perto do rio e tal, vocês que já assistiram o filme vão saber do que eu tô falando, uma outra que até é mais interessante, mas no geral as mortes não me ganham muito. Então é quase como se o filme, ao ser esse filme autorreferente que comenta muito sobre tudo e se acha muito esperto ao fazer esses comentários, ele se colocasse numa posição de superioridade. Uma posição de superioridade como se, na hora de ser o slasher que ele está referenciando, aquilo fosse um passo abaixo. Então a gente vai fazer de uma forma um pouco diferente. A gente não vai sujar as mãos de uma forma mais escrachada como o slasher sempre faz. E aí é onde o filme me perde um pouco. Tem boas escolhas aqui, como eu disse, gosto dos comentários que ele faz, como ele vai trabalhar objetos de cena ou coisas do tipo para estilizar o filme, que é algo muito comum no cinema maneirista. Então vai ter um momento que o farol do carro vai se sujar de sangue, a tela vai ficar vermelha por causa daquela iluminação. Esse tipo de jogo eu acho muito interessante.
só que quando chega no momento terror, por mais que ele se reconheça, tudo aquilo, todos os clichês, o lance dos jovens numa casa afastada com um rio perto, esse tipo de coisa, todos os clichês ele reconhece muito bem que são clichês e ele brinca muito bem com isso, só que na hora de sujar as mãos, digamos assim, na hora de matar os personagens, na hora de ser inventivo, na hora de ser até brega, de ser exagerado nesse sentido, ele pra mim falta, é anticlimático até, falta muita coisa ali, é como se essas mortes não tivessem um interesse tão grande do filme, não fossem o interesse do filme, e por isso elas não têm muita alma, como eu disse, com exceção a uma ou outra, mas no geral eu não curti muito, é o que eu menos gosto do filme. Por hoje é isso, vai ter também agora um prequel desse filme, coisa do tipo. Então, quem gostou desse filme provavelmente vai querer assistir, já saiu o trailer e tal, confesso que eu não assisti o trailer ainda do próximo. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram, o que vocês acharam, se vocês concordam ou não comigo. Por hoje é isso e corta.